So you announced that type of language in video. Oh yes, we've always done so. As government, as my own party, we are completely opposed to that. Ah, tá. Só o contexto aqui. Como a Craimbu falou, o Trump pediu que as luzes do Salão Oval fossem apagadas, né? E aí ele começou a passar vídeos de manifestantes, guerrilheiros, pessoas que estão ali pressionando o governo para que continue a fazer a reforma agrária. E aí, óbvio, cara, se você pegar qualquer manifestação, se você pegar qualquer ato, vai ter uma galera mais radical, mais revolucionária, que vai estar pedindo a cabeça de alguém. Muitas vezes não literalmente. Algumas vezes sim, de fato querem a cabeça. E aí o Trump passou um trecho que era um estádio de futebol bem cheio, né? E as pessoas estavam ali pedindo morte ao Boer. Boer. B-O-E-R. E o Boer é justamente esse fazendeiro. Aqui, ó. Pô, vai estar em inglês, mas dá para pegar. Boers. Aqui. Boers são os descendentes dos proto-afrikaners speaking, né, que falam afrikaner, Freeburgers of Eastern Cape Frontier em Southern Africa. Então é exatamente essa galera, são uma espécie de colonos que chegaram ali no século XVII, XVIII, XIX. São colonizadores, cara. São colonizadores. Aqui. Quem controlava? Companhia das Índias Ocidentais, Ocidentais, e é isso, comandado pela colônia do Cape of Good, que era holandesa. Também. Que era holandesa. Então, são colonos, cara, são colonos. Aí viraram elite do país e foram eles que fizeram o apartheid, caralho. Exato, exatamente. E é exatamente isso que o Ciro Ramaphosa está falando aqui, porque depois que o Trump passa esses vídeos, ele questiona. Pô, e por que você não prende essas pessoas? E aí ele fala, né, que o governo se opõe a esse tipo de atitude, obviamente, né, a esse tipo de manifestação em que pede determinada cabeça de alguém, de qualquer grupo, de qualquer pessoa que seja. Mas ainda assim, tem uma reforma agrária acontecendo e tem que acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Holanda, como aconteceu no Reino Unido. E aí, quando é sobre um país, principalmente do sul global, em desenvolvimento, um país emergente, eles não querem que a reforma agrária aconteça porque vai atingir eles, As government, as my own party, we are completely opposed to that. We in 1955 adopted a document which said South Africa belongs to all who live in it. But why wouldn't you arrest that man? That man said... Isso é absurdo, cara. Pois é. Como assim? Por que você não prendeu esse homem, cara? Que dá vontade, assim, né? Isso não é política, né, cara? Imagina, você falar para um cara, uma liderança, tipo, o cara democraticamente eleito, por que você não prendeu aquele homem? O cara também, assim, é uma coisa que você... Tudo bem, a gente sabe que ele é um fascista, que ele é um cara da extrema-direita, mas isso, ele está inovando, mas é uma coisa que, assim, não existe isso. Assim. Você não pode falar para um cara de um outro país, cara, não, porque eu vou lá e vou prender aquele homem, assim, tipo, prender um negro ainda, né, que é pior ainda, né? Sendo ele um racista, né, cara? O Ramaphosa deveria ter perguntado, falou, cara, quando teve manifestação da Ku Klux Klan, de neonazi, de supremacista branco aqui, você falou que tinha pessoas boas ali entre eles, né? Tinham pessoas do bem entre eles. Por que você não prendeu o supremacista branco? Né? Bora continuar. Kill the white farmers, and then he danced, and he's dancing, and it's kill the white farmers. I'm not sure, but I think if somebody got up in Parliament and started saying kill a certain group of people, he would be arrested very quickly. That man is going on. Quantos supremacistas brancos o Trump prendeu? Volta a pergunta, né? Exato. Ó, Lucas, boa noite. A gravata do Trump é muito horrível. É mesmo, é muito horrível. É do Didi Mocó, aquela do Didi Mocó. Tá muito comprida e o nó tá mal feito. All over South Africa,
And that's not a small party. That was a stadium that holds 100,000 people, and I hardly saw an empty seat. That's a lot of people. That's a lot of representation. And those crosses, we have dead white people, dead white farmers, mostly. And you take a look at Australia, they're being inundated, and we're being inundated with people that want to get out. And their farm is valueless. It's valueless. And they just want to get out with their life. And this is a very serious situation. Bom, como eu falei, nem a Globo tá aceitando esse tipo de denúncia, né? Porque, cara, você falar que tá rolando um genocídio de brancos e não apresentar nenhuma prova, trazer vídeos de manifestantes pró-reforma agrária, não quer dizer nada, né? Mas eu vou trazer uma matéria que não é da Globo, vou trazer do Opera Mundi, né? Por motivos óbvios. E tá lá, Trump fala em genocídio de brancos na África do Sul sem apresentar provas. E aí, ó, republicano exibiu um vídeo com multidões de sul-africanos pedindo a ocupação de terras pertencentes a proprietários rurais que fazem parte de uma elite privilegiada minoritária do país. Segundo relatou a agência de notícias britânicas Reuters, durante a exibição do vídeo, o mandatário sul-africano permaneceu em grande parte sem expressão enquanto o vídeo ocasionalmente esticando o pescoço para observá-lo. Diante das afirmações de Trump de que o material mostrava túmulos de milhares de fazendeiros brancos, Ramaphosa respondeu que nunca havia visto aquilo antes e que gostaria de saber onde ficava o local. Se esquivando de responder diretamente à pergunta, o republicano folheou papéis que dizia ser cópias de artigos que supostamente relatavam a morte de sul-africanos brancos, enquanto dizia morte, morte. Ramaphosa advertiu Trump ao lembrar que a maioria das vítimas de homicídios em seu país são os negros e obteve a resposta: os fazendeiros não são negros. Para concluir o constrangimento, Ramaphosa disse que as preocupações de Trump sobre um suposto genocídio branco na África é algo que ele está disposto a debater com o republicano. E, bom, o governo dos Estados Unidos, sob a presidência do Trump e influência do Elon Musk, que voltou a aparecer, que é sul-africano e veio de família rica, porque seu pai, Errol Musk, fazia parte do ramo minerador de pedras preciosas no país africano, tem denunciado sem provas que a minoria branca sul-africana é vítima de perseguição e discriminação racial. É surreal, né? Cara? É o racismo reverso. O presidente do maior país do mundo com uma história de racismo reverso em 2025, exato, né, cara? Isso é... O que eu ia falar é que é exatamente isso, cara. Imagine que aqui no Brasil a gente peça, sei lá, vamos taxar bilionário. Tem que taxar bilionário porque a desigualdade é muito grande, a gente precisa fomentar política social, distribuição de renda, erradicar a fome com a taxação dos bilionários. E aí vem o representante dos bilionários no Brasil e fala: você está fazendo discurso de ódio contra branco porque todos os bilionários são brancos. A lógica é praticamente essa. Nenhum manifestante sul-africano está pedindo que as pessoas sejam expropriadas por serem brancas, e sim por terem privilégios seculares, porque chegaram ali num período praticamente feudal, cara. Então, tem que se adaptar ao novo mundo, à nova África do Sul, né? Não, mas eu acho assim, agora eu lembrei que eu ia falar. Eu acho assim que o Trump, ele tá arrumando conflitos, né? Fora do... Primeiro que a gente sabe que tem um conflito racial muito forte dentro dos Estados Unidos, né? Sim. Você estava lembrando essa questão lá do que aconteceu, eu esqueci o nome da cidade, que, realmente foi gravíssimo, né? Da KKK, dos supremacistas. Então ele fica procurando, para mim, incentivando o conflito. Ele está agora apoiando o genocídio palestino, ele fez esse jogo duplo com a guerra da Ucrânia, agora ele está se aproveitando desse conflito interno que há, né? Não foi uma coisa que ele também inventou, mas há esse conflito interno, para criar uma cisão dos países, porque eu acho que a expectativa deles, eu não sei, às vezes, outro dia eu vi o professor Marcos Nova falando que há uma estratégia por trás disso. Eu fico sempre tentando buscar isso, com isso na cabeça, assim. Mas se a gente pode pensar alguma estratégia,
é no sentido de desviar os olhos para a tragédia que está sendo esses quase 6 primeiros meses, aí, 4, 5 meses do governo Trump, entendeu? Então você fica sempre criando esses factoides, criando essas histórias, porque assim, não, o problema são os brancos. Não, e pior assim, que foi muito grave o que ele falou, que ele estava falando de australianos e sul-africanos brancos, né? Ou seja, ele quer trazer essas pessoas que foram colonizadores para o país que foi colonizado por ingleses e para expulsar os negros, para a polícia fazer o genocídio dos negros. É como se fosse um país supremacista, né? Que só vai aceitar. É nazi isso, é muito nazi, assim, desculpa. Exato. É nazi puro, assim. Expulsa os latinos, que são... Porque aquele vídeo que outro dia você botou lá no Instagram, né? Que é muito grave. Continua essa história. Os latinos são traficantes, são bandidos, são estupradores, tudo que você possa imaginar de podre no ser humano são. Comedor de cachorro. Os da África do Sul são pobres pessoas inocentes que estavam ali, detêm 73% das terras da África do Sul, mas são os coitados, são pessoas que estão sendo perseguidas. E pior que tem uma coisa que eu estava pensando hoje também, só para terminar esse comentário. O Bolsonaro falou um negócio quando estava aqui, que é muito alinhado a essa internacional fascista, que era aquela história assim: a minoria vai ter que se alinhar à maioria. Uhum. A maioria na África do Sul, que eu sei, é negra e democrata e querendo fazer reforma agrária. Então a minoria tem que se alinhar à maioria. Não é isso que vocês falam quando vocês estão por cima da carne seca? Quando eles estão por cima da carne seca, quando o Bolsonaro ganhou, ele só falava isso. Sim. Eu tenho a maioria, porque eles querem ter a maioria para oprimir quem não concorda com eles, né? Exato. Quando é para caçar direito do público, das comunidades minoritárias, né? A comunidade LGBT, as pessoas com deficiência, nesse caso, as minorias têm que se curvar às maiorias. Agora, quando são pautas estruturais, né, exigir taxação de bilionário, por exemplo, exigir uma melhor redistribuição de renda, uma reforma agrária, aí nesse caso não. Né? Nesse caso, a minoria são pobres coitados. Cara, parece às vezes que você... eu tô vendo aí, aliás, hoje deve estar subindo, falam que é o penúltimo episódio do Conto da Aia, né? Que eu estou acompanhando muito. E tem esse paralelo, assim, não tem a ver, né, com a população negra, tudo é mais religioso, né? Não existe uma perseguição das minorias, o público LGBT, uma série de coisas. É um governo teocrático nos Estados Unidos, mas tem semelhanças assim nessa coisa autoritária e tudo que é muito impressionante, assim, sendo ela uma canadense, né, a escritora Margaret Atwood, que foi que escreveu o Conto da Aia, que é impressionante você ver o que está acontecendo hoje e o que ela escreveu, né, no final dos anos 70, eu acho, assim, porque tem uma parada teocrática no Conto da Aia, mas assim, eu acho que às vezes o que o Trump fez hoje, por exemplo, é uma coisa que no Conto da Aia nem tem, porque é uma coisa tão surrealista, assim, você começar a humilhar, porque, olha, existe muito questionamento sobre a liderança do Zelensky, que ele foi eleito, tudo, mas esse cara não, velho. E a África do Sul é um país dos BRICS, é um país importante na África e no mundo, cara. Você imaginou como os sul-africanos devem estar se sentindo? Eu imagino alguém fazendo isso com o nosso presidente, cara. Eu ia ficar muito puto, cara. Eu ia querer, com certeza. Eu queria bater no americano que eu visse na rua, assim, sério, juro, porque é de uma falta de respeito, porque todo país é soberano. Agora, assim, não, eu tenho um monte de caça, tenho um monte de bomba nuclear, eu posso humilhar qualquer governante do outro país? Vou assim, né, cara? Sei lá. Cara, o preocupante, Fernando, é o Trump simplesmente virar e falar: então essas pessoas são terroristas, e aí ele vai e bombardeia a África do Sul. Literalmente ele fez isso com a Etiópia hoje. Cara. Ele literalmente fez isso com a Etiópia hoje. Ele bombardeou a Etiópia hoje. Né? Fala, tem um grupo de terroristas ali, ele vai bombardear. E eu tava até conversando com um amigo esses dias, cara.
os Estados Unidos fez uma proposta de junção de inteligências, né, com o Brasil, e aí parte disso incluía caracterizar o CV, Comando Vermelho, e o PCC, como terroristas. E aí ele falou que o governo Lula meio que não quis essa caracterização. E aí ele falou, pô, não entendo por que acontece isso, E esse amigo meu é da segurança pública, ele é agente carcerário lá no DF, inclusive. E aí ele falou, não entendo por que o Lula faz essas porra, por que não configurar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, né, como grupo terroristas. Eu falei, cara, tudo bem classificar eles como grupo terroristas, contanto que seja uma determinação nossa, não que seja uma exigência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos hoje determina que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas, e aí amanhã, se eles quiserem, eles podem bombardear o Complexo do Alemão. Né? Exato. Porque são terroristas. São terroristas. Né? É isso que eles queriam fazer, né? Os Estados Unidos sugeriu isso, né? Exato, exatamente. Sugeriu. É o que os Estados Unidos faz no Oriente Médio. Para controle territorial. A gente vai ter anos aí pela frente, cara, de muito conflito, porque se você tem um presidente da principal nação, e daí vai também jogar todo mundo no colo da China, né? Que a China é um país que não se mete em conflitos internos, deixa o barco correr, tem o conflito interno deles lá com Taiwan, com Hong Kong, e daí todo mundo vai começar a se afastar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eu estou, cara, quando eu vi essa cena, depois de ver a do Zelensky, depois de ver essa guerra tarifária, a gente fica pessimista, né, cara? Não tem como ficar otimista para os próximos passos desse sociopata que os americanos elegeram, né?